Irmãos, eu pedi para a primeira-dama se ela queria falar, ela falou que não. Se ela falou que não ia aguentar, ia chorar. Assim que não estou dando a oportunidade, quero deixar claro isso, fazer oficial essa situação. Você pode estender sua mão para cá uma vez mais? Pai, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha usar a vida do Teu Filho como Tu sempre fizeste e como Tu sempre faz. Fala aos nossos corações, Senhor, que Ele possa estar trazendo aquela palavra que venha nos confrontar e nos ensinar, ó Deus, no caminho que nós devemos de permanecer. Jesus, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos Te agradar e clamamos agora pela Tua misericórdia uma vez mais. Fala conosco, Senhor, que nossos corações possam estar abertos para receber a Tua palavra. Usa o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus te peço. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Tudo bem aí com vocês? Me dá esse aí, Josué, por gentileza. Tem outro aqui, desculpa aí. Vergonha que eu passei agora. Estava sendo reservado ali esse púlpito, altar da adoração. Amém, graça e paz. Para mim é um privilégio poder estar aqui nessa noite e algo também que não estava muito programado, né? Eu estava lá e, de repente, o pastor Anderson entrou em contato comigo, me convidou, nos convidando, né, para a gente estar lá em Fort Collins ontem, onde houveram batismos e foi um tempo muito agradável. Nós chegamos na sexta-feira e estivemos ali em Fort Collins ontem, onde também a gente ministrou a palavra e tivemos um tempo muito abençoado da parte de Deus. Eu aconselho os irmãos, quando quiserem, façam a mesma coisa, que nós vamos gostar muito. E eu não podia perder essa chance de poder estar aqui com vocês, mais uma vez, vocês são nossa família, né? São nosso coração, nossos filhos amados, e eu sei que Deus sempre Ele age de misericórdia para conosco, como tem feito sempre. Eu queria compartilhar algo da palavra com vocês. Eu acredito que a gente não vai ter nada de diferente do que a gente sempre compartilhou, mas eu acredito que quando nós estamos vivendo algumas experiências com Deus, parece que a gente consegue ir mais um pouco na profundidade daquilo que, de fato, Deus ele tem na nossa vida. Quantos de vocês aqui já sentiram que Deus está te provando? Levanta a sua mão assim, em algum tempo da sua vida, não precisa ser só agora, né? E de fato, você acredita que Deus prova, né? Sim, te experimenta. Deus te testa, né? E a gente pensa assim que depois da gente passar por um teste de Deus, nós já estamos aprovados por Deus, aí a gente já não precisa mais de teste. Não é verdade? A gente pensa que a gente já está tranquilo, está de boa com Deus. E agora é só coisa boa, né? O pastor Anderson estava comentando comigo sobre a nova vida do trabalho dele, do pastor Josué também, acredito que a da Adriana também, né? Que eles passaram por um período de treinamento para começar o seu novo trabalho, e tem muito exercício físico, muita coisa física. Então, diz que... Mas aí pensaram que ia parar. E depois começa, então, o treinamento e o líder, né, põe o pessoal para correr daqui até tal lugar, né? E eles pensam assim, mas a gente vai chegar lá, vai estar de boa, né? E quando chega lá, começa outro tipo de treinamento, onde uns estão puxando a barra, assim, e enquanto isso os outros estão embaixo, fazendo flexão. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Eu comecei a pensar assim que Deus também, às vezes, faz a mesma coisa com a gente. Ele vai parar. Ele diz, não, esse era o primeiro teste, tá, para você se preparar para o segundo teste. E depois, quando você está no terceiro teste, diz, agora eu já estou de boa mesmo. Aí vem mais um teste, né? Mas existe um segredo de Deus, que está na Bíblia, que não é segredo, que diz assim que sede fiel no pouco, o que vai acontecer? Sobre o muito te colocarei. Então, se você quer crescer com Deus, aprenda a passar pelos testes de Deus.
E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Queria começar com um texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. É um texto bastante conhecido. Eu sei que você está bem familiarizado com esse texto, mas esse texto fala muito com a gente. Amém? Quando se encontrar João, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte, se você está aí com a sua Bíblia, não fecha a sua Bíblia, diz assim, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia uma grande multidão, porque via os milagres, os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, e agora preste atenção, que essa é uma parte muito importante. Ele diz assim, ele faz uma pergunta para Filipe. Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para quê? Para o experimentar. Pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão, para tantos? Verso 10, Jesus diz, fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia uma relva, reclinaram-se ali, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Diga comigo, quanto eles queriam. Vamos lá de novo, está muito fora de sincronia. Vamos, 1, 2, 3 e... Quantos eles queriam. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos testa. Obrigado porque o Senhor nos guia para crescermos no Teu propósito, Senhor. Eu te louvo e te peço a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, só para você entrar um pouquinho no contexto aqui, você sabe que Jesus, antes de ir para esse lugar, Jesus estava na igreja, estava no templo. E Jesus, ele andava, ele saía, mas você vai ver que Jesus, ele vai para o outro lado do mar. É como se Jesus estivesse procurando um lugar, muito bem que ele já sabia, mas Jesus está procurando um lugar deserto, um lugar que era do outro lado do mar, um lugar longe da cidade, um lugar longe de recursos, para ir. Mas ele não procurou aquele lugar simplesmente por acaso. Eu vejo que Jesus procurou aquele lugar especialmente porque ele sabia que a multidão seguia Jesus. E não era uma multidão pequena. Quem dera nós tivéssemos aqui hoje 5.000 pessoas. Quem dera nós tivéssemos aqui hoje 1.000 pessoas. Mas eram 5.000. Na outra narrativa do texto fala que eram 5.000 homens, fora o quê, irmãos? Mulheres e crianças. Não é que Jesus não estava considerando as mulheres e as crianças, mas é que o escritor faz essa menção para dizer que havia muito mais do que 5.000 pessoas naquele lugar. E é interessante que a gente começa a ver que Jesus, ele está sabendo disso. Jesus também sabia de algo muito especial e que o escritor deixa isso bem claro aqui. Diz, uma grande multidão o seguia, e o texto explica por que a multidão o seguia. Você prestou atenção? Quem prestou atenção no porquê a multidão seguia Jesus? Fala aí para mim, se você está aí.
Por causa dos milagres. Por que, pessoal, será que todo mundo naquela multidão precisava de milagre? Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas tinham mais era curiosidade de ver os milagres que Jesus fazia. Eu me lembro quando era criança, mais criança do que sou hoje, era menor também, e quase em frente à casa dos meus pais, onde nós morávamos, havia uma igreja. E essa igreja, praticamente uma vez por ano, ela fazia o que chamava de uma cruzada evangelística. E eles colocavam um caminhão atravessado na frente da igreja e colocavam alto-falantes, colocavam luzes, e eles traziam geralmente um pastor, alguém que pregasse, mas que também era conhecido por operar milagres. E eles anunciavam aquilo por vários dias. E nos dias que eles estavam ali, era muita gente que chegava à frente daquela igreja, ao ponto de quase fechar a rua, não conseguir passar. E eu, desde aquela época, eu era criança, mas eu observava como as pessoas gostam de espetáculo. Como as pessoas gostam de ver coisas. Lá no Brasil, quem sabe, quem já morou no Brasil, quem é brasileiro, eu não sei se acontecia no seu tempo, mas no meu tempo de criança, quando acontecia um acidente daquele mais problemático, aquele que matava mesmo, que deixava lá a pessoa todo estraçalhado, destroçado, mas ajuntava gente para ver aquilo. Você não é desse tempo, né, pastor? E é interessante, o que eu posso ver aqui nesse texto é isso. Talvez nós não tenhamos hoje aqui 5.000 pessoas, porque esse tipo de milagres não esteja acontecendo aqui. Entretanto, eu vejo aqui que o Senhor Jesus, ele tinha um propósito. E sabe qual era o propósito de Jesus aqui? O propósito de Jesus é levar aquelas pessoas, cada um, a ter uma experiência pessoal com Deus, a ter um milagre particular. E pensa você, se você fosse alguém que estivesse naquela multidão, imagine que você ia falar, eu vi, eles estavam com os pães lá e só tinha 5 pães. E eles distribuíam aqueles pães, mas os pães não acabavam. Em outra narrativa também, nós podemos ver que depois de todos comerem e se saciarem, eles ajuntaram 12 cestos de pães que sobraram. Gente, não houve dúvida que um milagre aconteceu ali. Você concorda comigo? Não há dúvida. Quem estava ali, saiu dali tendo a sua própria experiência com Jesus. Eu acho que é esse um ponto muito importante que nós precisamos aprender na nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes, e eu quero falar hoje de alguns supostos atrasos de Deus. Quando muitas vezes nós somos mergulhados em um teste com Deus, em uma situação difícil, em uma coisa que nós estamos esperando. Alguém aqui, de repente, hoje veio a este lugar com uma expectativa no coração de ouvir uma palavra de Deus, de ouvir uma resposta de Deus, de estar orando, de estar buscando, de estar clamando e dizer, Senhor, responde-me, Senhor, estou desesperado. Mas parece que Deus está em silêncio. Deus não fala nada. Deus não usou o corinho, o cântico, Deus não usou uma palavra, a mensagem acabou, o culto acabou e parece que Deus não falou nada. Quantos já viveram isso assim? Eu já vivi isso muitas vezes, irmãos. Não é verdade isso que eu estou falando? Você quer tanto uma resposta de Deus e Deus simplesmente parece que Deus se calou. E você diz, mas a Bíblia diz que Deus é o meu refúgio. A Bíblia diz que Deus é isso, que Deus não deixa faltar nada. A Bíblia diz que eu não vou passar por essa situação. A Bíblia diz que Deus não vai me abandonar. Mas você se sente abandonado, descartado, triste, abatido. Você se sente de uma forma que parece que Deus esqueceu de você. E eu vejo aqui nesse texto algo muito interessante. Jesus, como eu já disse, ele arrasta a multidão, porque ele sabia que o povo ia seguir ele.
porque o povo estava curioso, porque o povo queria ver um milagre. Mas muitas vezes aquelas pessoas queriam ver o milagre nos outros, mas elas mesmas não experimentaram ou não tinham ainda experimentado o milagre de Deus. E Jesus já era, diz o texto que isso já era tarde. E então Jesus parece que nota uma certa inércia, ou seja, não havia uma reação. Em outro texto, parece que houve uma reação dos discípulos. Mas Jesus volta para Filipe. E Jesus faz uma pergunta para Filipe. O que Jesus fala aqui? Vamos ver. Se você está com a sua Bíblia aberta, como eu te pedi. Então, no verso 5, Jesus levanta os olhos, vê uma grande multidão. E Jesus fala para Filipe: onde é que nós vamos comprar pão para todo esse povo? Como nós vamos alimentar todo esse povo? Mas o mesmo texto informa que Jesus estava querendo experimentar Filipe. E eu queria abrir um parêntese aqui nessa palavra para mostrar algo muito importante. Que quando Deus trabalha, preste bem atenção nisso. Se você quiser, anota isso que eu vou dizer em algum lugar, para que depois você consiga ver. Quando Deus está trabalhando, quando Deus está querendo operar um milagre na vida de alguém, ao mesmo tempo e simultaneamente, Ele está trabalhando na vida daqueles que Ele está levantando para fazer a sua obra. E às vezes nós não percebemos. No mesmo momento em que Jesus está querendo operar uma experiência pessoal através daquela multiplicação de pães na vida daquela multidão, Jesus estava treinando os seus discípulos. E passar pelo treinamento de Deus, irmãos, é algo que não é muito fácil. É semelhante ao treinamento que eu falei agora com relação aos pastores. Com relação às pessoas que se submetem, elas se submetem àquela prova porque elas estão esperando também obter uma recompensa. Ninguém se esforça fisicamente porque não vai ganhar nada. Alguém aqui trabalha o dia inteiro, 8, 10 horas por dia, para saber que no fim do dia não vai receber nada? Claro que não. Todos nós se trabalhamos porque queremos receber algo. Agora, muitas vezes nós não queremos ser experimentados por Deus. A questão é que nós precisamos ser experimentados por Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que for provado, porque quando aprovado, o que vai acontecer com ele? Receberá a coroa da glória, a qual o Senhor tem guardado. Para quem, irmãos? A todos que amam a sua vinda. Jesus experimenta Filipe. Filipe, então, era crente, mas ele era crente como nós. Quando eu falo crente como nós, às vezes é fácil a gente dizer que é crente, não é? É fácil a gente dizer que crê em Deus. Uma das coisas, ontem eu estava ministrando a palavra, e eu estava falando naquele texto que Jesus disse: aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço, e ainda fará obras maiores. E eu comecei a falar sobre essa questão de crer, e um exemplo que eu quero citar, é o mesmo que eu citei ontem, de um homem chamado Simão, que está lá no livro de Atos, no capítulo 8. Esse homem, ele era um mágico, e ele fazia artes mágicas, ele encantava as pessoas, e ele enganava as pessoas, mas as pessoas viam ele como um Deus. Disse: esse é o grande personagem, esse é o homem grande, é o homem de Deus, esse homem é extraordinário. E de forma que ele tinha uma eminência, ele tinha vamos dizer assim, diante do povo, ele era muito bem visto diante do povo. E quem é que não gosta de ser bem visto, né? Todo mundo gosta. Afinal de contas, se ninguém gostasse de ser bem visto, nem o Facebook, nem o Instagram, nem o TikTok. Esse aqui está convertido. Então, ou seja, aquele homem gostava disso. Mas a Bíblia diz que ele, quando viu os milagres que Filipe operava, que aí Filipe era um diácono, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, ele estava em Samaria, estava havendo um grande avivamento ali,
quando ele viu os milagres, quando ele viu a pregação do evangelho através de Filipe, ele se converte. E o texto é bem claro e diz assim: e Simão creu. Engraçado isso. Aí ele colou em Filipe, de tal forma que onde Filipe ia, ele ia. Os milagres, ele ficava admirado. Mas aí aconteceu um fator maior do que aquele. Chega Pedro, o apóstolo Pedro. E Pedro, então, vê o pessoal que estava convertido, e Pedro vai orar pelas pessoas que se tinham convertido a Cristo, para que aquelas pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Quando ele vê aquilo, ele fica maravilhado. Puxa, isso aí é melhor do que fazer o milagre. Porque eu vou orar pelas pessoas, eu vou impor as mãos nas pessoas, as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Preste atenção. E aí ele chega para Pedro e o que ele faz? Quantos estão familiarizados com o texto? Ele diz assim: eu vou dar uma oferta bem abençoada para que você ore por mim, para que você também me dê esse dom, para que da mesma forma eu possa fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Ou seja, ele queria comprar o poder que é dado pelo Espírito Santo. E Pedro repreende aquele homem. Mas o que mais me chama a atenção, e preste atenção, porque eu estou fazendo um contraste entre crer em Deus, em professar que crê em Deus, e de fato ter essa fé genuína em Deus. Pedro vira para ele e diz: você não tem parte nisto. E ele diz: porque o teu coração não é reto diante de Deus. Gente, essa é uma declaração extremamente forte para um texto que diz que alguém creu em Deus. Você não concorda comigo? Assim que nós podemos dizer que tem muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus. Mas se você não sabe, a Bíblia diz: até os demônios creem e estremecem. Por isso é muito importante que nós entendamos aquilo que Deus está fazendo. E quando Deus está fazendo isso aqui neste lugar, Ele está trabalhando na vida de Filipe, Ele está trabalhando na multidão, Ele está trazendo uma experiência pessoal para cada um. E eu queria dizer para você que muitas vezes que nós achamos que Deus está atrasado, Ele não está atrasado. Ele tem a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa que Ele precisa trabalhar na minha vida, na sua vida. Aquela resposta que você quer, talvez você não recebeu ainda, porque você quer uma resposta que não é a resposta que Deus tem para você. Talvez o Senhor te guiou para um lugar deserto. Talvez o Senhor te levou para um lugar que é do outro lado do mar. E muitas vezes você foi por curiosidade. Mas é lá que Deus vai fazer o milagre que você precisa. É lá que Deus vai te dar a experiência com Ele, para você crer e você entender que Ele não esqueceu de você. Ele não vai te deixar com fome. Você pode dizer isso para a pessoa que está próxima a você? Ele não vai te deixar com fome. Ele vai, Ele pode e Ele quer. Ele quer fazer uma multiplicação. Às vezes, eu me lembro, eu não sei se isso acontece com vocês, mas os nossos pais, geralmente, quando iam fazer comida, faziam muita comida. Tem alguém aqui que é assim, não? Sim ou não? É ou não é verdade? Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu gosto quando tem muita comida, mesmo que vá sobrar. Mas é interessante que, às vezes, a gente acha que Deus só está abençoando quando tem muito. Não é verdade? Tem muito dinheiro no banco, tem muita coisa sobrando, tem mais do que isso, mais do que aquilo. Mas não é bem assim. No texto, quando a gente vai olhar, um dos discípulos vira para Jesus e diz assim: olha, tem um rapaz aqui que eu vi que ele tem 5 pães. Ele tem 5 pães, ele tem uns 2 peixinhos aí, mas isso aí não dá para nada. Isso aí só dá para a liderança. E olhe lá, né? Só dá para a diretoria.
que é isso para tanta gente? Às vezes, irmãos, a gente tem a mania de olhar para as coisas pequenas e desvalorizar as coisas pequenas. Mas são nas coisas pequenas, muitas vezes, que Deus opera. São nas coisas... A Bíblia diz assim, que Deus usa as coisas pequenas para quê? Para confundir as grandes. As coisas que não são, para confundir as que são. Deus usa as coisas mais, a Bíblia diz assim, insignificantes, para confundir. A Bíblia diz assim, que Deus usa as pessoas mais simples. Diz, a sabedoria de Deus, ela é mais sábia. Né? Ela parece loucura para as pessoas, para os que perecem, para aqueles que não conhecem a Deus. Às vezes você olha para um casamento e você diz assim, não tem mais jeito. Às vezes você olha para o seu filho e diz, não tem mais jeito. Quantas pessoas olharam e disseram, não tem mais jeito? Mas não existe nada impossível para Deus. Sabe aquela pessoa que você olha da sua família e diz assim, fulano não vai se converter, porque fulano tem um coração muito duro. Não, irmãos, não existe nada duro. A Bíblia faz uma pergunta no livro de Jeremias, assim, haveria alguma coisa difícil, alguma coisa muito difícil para Deus? É claro que não. Mas nós gostamos, muitas vezes, de olhar para as coisas e dizer, acabou, mas não acabou, Deus não terminou, Deus não parou. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que em vós, aponta para você se você quiser, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai terminar quando, irmãos? Ele vai aperfeiçoar quando? Até o dia de Cristo. Alguns aparentes atrasos de Deus. Eu olho para a vida de Marta, de Maria, de Lázaro, e quando Jesus está a alguns dias, a 3 dias de distância, mais ou menos, de onde eles viviam, que era uma aldeia chamada Betânia, eles mandam um recado para Jesus. Quem se lembra como era o recado? Lázaro, teu amigo. Olha a chantagem emocional que tentaram fazer com Jesus. Lázaro, teu amigo, está muito doente. Já viu quando a esposa fala assim, é o teu filho? Ou o marido fala assim, é você, é o teu filho. Chantagem emocional. Tentaram fazer com Jesus. Lázaro está muito doente, está quase à morte. Jesus recebe o recado, parece que não está acontecendo nada. Os discípulos olham para ele assim, e Jesus diz assim, Jesus decide deliberadamente ficar lá mais 2 dias. Imagine o desespero, gente. Imagine se você fosse irmã de Lázaro. Imagine. Você sabe que Jesus é o Senhor. Você sabe que Jesus poderia curá-lo. Você sabe que Jesus o considerava como amigo. Jesus ficava lá na casa de Marta e Maria e Lázaro. Jesus comia lá. Jesus se assentava lá. Jesus passava por Betânia e ia na casa deles. E você tem um amigo? Sabe aquele amigo que visita a tua cidade e não vai na tua casa e tu fica frustrado? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Puxa, eu pensava que fulano veio aqui em Denver e não veio na minha casa. Veio aqui em Denver e não veio na igreja. Puxa, que consideração. Imagino que Marta e Maria sentiram a mesma coisa. Fala assim, mas, olha, Lázaro, teu amigo, está à morte. Aí Jesus fica lá mais 2 dias. E os discípulos, eles... Chega um momento assim que tu não vai fazer nada. Eu falo, não, essa doença não é para a morte. Mas para que é essa enfermidade? Essa enfermidade é para que mesmo? Deu um branco agora? Para que se manifeste a glória de Deus. Às vezes a gente pensa que o milagre e o que Deus vai fazer na nossa vida é só porque Ele gosta muito da gente. É só porque eu sou muito especial de Deus, entendeu? Eu sou o cara, sabe? Deus, ele tem um carinho muito especial por mim. Não é por isso não, gente. É porque Deus quer glorificar o nome dEle na nossa vida. É porque Deus quer ser glorificado na tua vida. E aí,
Jesus decide ficar lá mais 2 dias. E quando, então, Lázaro morre, Jesus conversando com seus discípulos, diz assim, Lázaro está dormindo. Misericórdia. Imagina se tivesse o WhatsApp naquela época e os discípulos passassem um WhatsApp para Marta e Maria. Falaram, o Senhor está falando aqui que ele está dormindo. Mas que ignorância! Está morto! Está morto! Não. Mas Jesus sabia o que ele iria fazer. E aí Jesus chega. E quando Jesus vem, imagine o tempo de viagem, Jesus chega, já era quantos dias que Lázaro estava morto, irmãos? Vou mostrar, dar só uma dica para vocês. Quantos dias assim? Quem sabe contar? 3, 4 dias. E chega lá, vem Maria, soluçando, encontrar com Jesus, antes de Jesus chegar na casa. Chega lá, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente chega para Deus com o mesmo discurso de Marta e Maria? Senhor, onde é que o Senhor estava quando isso aconteceu? Onde é que tu estavas quando essa situação aconteceu comigo? Onde é que tu estavas quando eu tinha que pagar essa conta e não tinha dinheiro? Onde é que tu estavas quando o Senhor deixou eu bater meu carro, perder o meu carro, perder a minha casa? Em 2008, 2009, 2010, eu vi muita gente perder a casa. Eu vi muita gente ficar revoltado contra Deus. Onde é que tu estava, Senhor? Se tu estivesse realmente aqui, se tu realmente se importasse comigo. A questão é que muitas vezes nós queremos, simplesmente não queremos passar pelo teste de Deus, nós não queremos ser submetidos aos exames de Deus, mas nós esquecemos que quando nós nos submetemos aos testes de Deus e somos aprovados por Deus, Ele é glorificado e nós recebemos também com Ele a coroa da glória, porque essa é uma promessa que o Senhor tem. É tão bom ser usado por Deus. Mas a gente quer dizer para Deus como Deus vai nos usar. Senhor, meu ministério tem que ser assim, um ministério profético. Um ministério de revelação. Eu quero um ministério assim que eu fique muito famoso. Glória a Deus. Ainda fala glória a Deus, né? O glória a mim está lá enrustido, mas o glória a Deus vem assim na boca. A glória é de Deus. O poder de Deus, é Ele quem transforma, Ele quem ressuscita. Ele pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. Como diz aquela música, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, Ele é sempre Deus. E nós precisamos entender isso, nós precisamos nos aquietar e saber que Ele é Deus. O mesmo texto que diz, e aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ele diz, serei o quê? Exaltado. Olha que coisa interessante. Significa, quando Deus fala que nós devemos aquietar, é porque nós estamos agitados. E não é fácil aquietar quando a gente está agitado. Irmão, essa alminha nossa de crente, de ser humano caído, não é fácil. Não é? Mas quando Jesus chega lá, que Lázaro já está mal cheiroso, Jesus diz assim, tirem a pedra. Mas, Senhor, já é de 4 dias, como é que a gente vai tirar essa pedra? Já cheira mal. Ninguém vai aguentar aqui. Jesus responde o quê? Eu já disse para você, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Lembra que eu falei do Simão, que disse que creu, mas na realidade ele queria comprar o dom? Não seja Simão. Fala para a pessoa próxima, você não seja Simão. O coração nosso precisa ser reto diante de Deus. Se ele mandou tirar a pedra, tira a pedra. Meu pai, quando falava isso, quando ele pregava sobre isso, ele dizia assim que muitos crentes não recebiam a bênção porque não queria tirar a pedra. A gente, às vezes, não quer tirar a pedra porque a gente não crê. A gente não quer mover a pedra nem com o dedo. A gente não quer nem ir em direção à pedra. Porque a gente crê, mas não crê.
a gente sabe que Deus pode fazer, mas a gente não crê que Deus pode fazer na nossa vida. E então, quando tiraram a pedra, Jesus começa a orar, e eu gosto tanto disso, que eu repito isso toda vez que eu falo sobre Lázaro. Ele diz: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves. Oh, meu Deus! Isso nos ensina tanto, irmãos. Eu sei que Tu sempre me ouves. Será que você pode dizer a mesma coisa? É claro que pode. Você acha que Deus nunca te ouve? Ou ouve uma vez e outra não ouve? A Bíblia diz: por acaso o meu ouvido, diz o Senhor em Isaías, está agravado? Eu estou surdo, que não posso ouvir você? Ou a minha mão está encolhida, que eu não possa te ajudar? Claro que não. Mas Jesus diz: eu falo isso para que eles creiam que Tu me enviastes. Imediatamente Jesus se dirige a Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. E a vida volta a Lázaro. E Lázaro, mesmo atado, ele sai para fora daquele túmulo, vivo, restaurado, são, curado, na presença de Deus. O que é que você tem? Deus está atrasado na sua vida? Já morreu? Deus pode ressuscitar. Deus ressuscitou o meu casamento depois de 3 anos de morto, de separado, de enterrado, de divorciado. Deus ressuscitou, Deus nos restaurou, Deus restaurou a minha família, Deus restaurou o meu filho que vivia perdido, drogado no mundo, queria ser membro de gangue. O que é difícil para Deus fazer? Nada. Deus pode multiplicar pão? Pode. Deus pode te alimentar? Pode. Deus pode te dar um trabalho? Pode. Mas muitas vezes, se Ele não está te dando, é porque Ele está te testando. Deus fala isso em Deuteronômio, diz assim: esse povo, vocês aí, eu deixei vocês ir pelo deserto, eu deixei vocês terem falta, sentir necessidade. Às vezes nós precisamos passar necessidade para dar valor àquilo que Deus já nos deu, estava dando, e nós não dávamos valor. Porque tudo a gente acha ruim. Esse carro velho que eu tenho de 2022 não presta mais. Não é verdade, irmãos? Já estou precisando de outro. O fulano de tal lá no meu trabalho ganha o mesmo salário que eu e está lá com um carro 2024. E eu ainda estou com esse carro velho 2022. Gente, nós precisamos ser agradecidos a Deus. E é por isso que às vezes Deus deixa a gente, mas Ele tem uma coisa: Ele nunca deixa a gente com fome, porque Ele manda o maná. Ele manda a água, Ele converte a água amarga em água doce, Ele faz o mar se abrir para você passar. Ele não se atrasa, mas muitas vezes Ele permite que os nossos olhos sejam fechados. E é a última história que eu vou contar, porque o tempo não deixa mais, que é a história de Agar, que você conhece, que saiu de casa errante pelo caminho, levou água, mas acabou a água. Ela estava com o seu filho, que era o filho de Abraão. E ela chega num lugar, acabou a água, e está no deserto, aquele deserto quente. Aquela situação difícil. E ela disse: agora acabou. Meu filho vai morrer. E ela, como toda e qualquer mãe faria, é melhor que eu não veja esse menino morrer. E ela deixou o menino num lugar e se afastou do menino para não ouvir o choro do menino. Sabe quando você está em depressão, quando você está numa tristeza e você não quer nem atender o telefone? Quando já passaram isso? Eu já passei isso também. Eu entrei uma época, faz muitos anos, numa fase, irmãos, o telefone tocava, eu tremia, eu não queria nem atender o telefone. Eu não queria sair de casa, eu não queria nem acordar de manhã. E se eu acordasse, eu não queria levantar da cama e dormia de novo. Ficava assim o dia quase que inteiro. Eu morava com meu irmão, e meu irmão ficava chateado comigo, que ele trabalhava, chegava, nem comida tinha feito. Eu não queria nada com nada. Estava muito mal. E eu acho que a Agar estava muito pior do que eu, porque naquela época eu não tinha filho, não sabia, não era casado, não tinha... Mas
Você já pensou que é uma mãe ficar em desespero, saber que seu filho vai morrer porque não tem água para tomar, foi expulsa de casa, levou uma botija de água, a água acabou. E aí, olha só, está lá em Gênesis essa história, não vou dizer o capítulo não, para você ir lendo Gênesis todo até chegar nessa história e encontrar. Ficaram rindo por quê? Ficaram animados para ler Gênesis? Mas diz a Bíblia que Deus ouviu... O que foi que Deus ouviu? O choro do menino. Quando a gente não consegue mais clamar, Deus levanta até uma criança para clamar por nós, de tanto que Ele nos ama. Olha só que Deus maravilhoso. Deus ouviu o choro do menino. Por que Deus ouviu o choro do menino, queridos? Porque Deus, mesmo quando nós erramos, preste atenção nisso, mesmo quando nós erramos, Deus não desperdiça ninguém. Você sabe como é que o filho de Agar, Ismael, veio ao mundo, né? Quem lê a Bíblia conhece. Sabe que, de fato, foi ideia de Sara. Se Deus diz que vai dar um filho, talvez seja o filho com a escrava. Vai lá, Abraão, faz essa gentileza. Abraão, todo espertinho, né? Vai lá e faz a gentileza. Dorme com Agar, ela engravida, tem Ismael. Nem a vida de Ismael Deus desperdiçou. Deus ouviu o choro do menino e veio o anjo do Senhor. Que privilégio. Veio o anjo do Senhor. Ele veio fazer o quê? Ele veio interferir na história. Sabe, Deus, Ele vem e interfere na nossa história. Quantas vezes Deus já interferiu na minha história, na tua história? E a gente, às vezes, nem se dá conta que Deus está interferindo na história. Deus pode interferir na história através de um amigo. Deus pode interferir na história através de um testemunho. Deus pode interferir na história da maneira que Ele quiser. Ele pode enviar um anjo, Ele pode mudar a história. E Ele vem e conversa com Agar. E nessa conversa com Agar, Ele entrega todo o plano que Ele tinha para a vida de Ismael. Diz, teu filho não vai morrer. Porque ele é um príncipe. Ele vai ser líder de uma grande nação. Olha que coisa interessante. E aí, eu estou contando essa história para você só para dizer uma coisa. O anjo vai e mostra para Agar, o que ele mostra para ela? Uma fonte, um poço de água. Toda vez que eu falo sobre isso, eu penso, gente, ou aquela mulher estava tão desesperada e não conseguia ver aquela fonte de água, ou o anjo criou aquele poço de água naquela hora. Mas eu sou mais inclinado a crer que aquele poço estava lá e ela não conseguia ver. Porque quando nós estamos em estado de desespero, a gente não consegue ver nada na nossa frente. Quantos aqui já ficaram desempregados alguma vez na vida? É uma experiência maravilhosa, né? Porque você não consegue ter ideia nenhuma, toda ideia não presta. Você pensa assim, agora acabou para mim, porque, e agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Às vezes os que estão sem trabalho, trabalham por conta própria, e agora? E agora que não aluga mais carro? E agora que isso? E agora que aquilo? A gente não consegue enxergar nada. Faz o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Tem menino, põe o menino para chorar. Olha só que coisa interessante. Eu já contei essa experiência aqui várias vezes. Eu vou contar de novo, rapidão. Uma fase que eu e minha esposa estávamos passando, o nosso filho era pequeno. E eu não estava trabalhando e não tinha nada para comer em casa. E um dia, o nosso filho, o Kaique, disse assim, mãe, eu queria tanto comer um frango, né? O que foi que você falou para ele? Então, vai orar, meu filho, pede a Deus. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Gente, Deus tem um carinho tão especial com o coração da criança. Agora, cuidado de ficar usando tudo a criança, viu? Né? Quem não tem. Tem alguém que pode emprestar aqui uma criança?
Mas é muito interessante isso. Aí o Kaique ajoelhou, não foi? Lá, e a oração dele foi só assim: ah, Senhor, mais ou menos assim, eu queria comer frango. Era pequeno ele. Irmãos, quando foi daí um pouco mais tarde, assim, encostou um carro na frente da nossa casa. Eram os irmãos da igreja, os crentes. Aí abriram assim o porta-mala e falaram: ajuda aqui a tirar essas coisas aqui. Olha, era uma compra completa. E frango, acho que tinha uns 2, não foi, na compra? Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. São nesses momentos que nós vivemos as melhores experiências com Deus, onde Deus vem na hora certa. E é coisa que você não esquece mais. Isso tem quase 30 anos. Você não esquece mais. Para que quando você passe por um novo teste com Deus, você tenha uma certeza no seu coração: Deus não vai me desamparar. Deus não se esqueceu de mim. Deus só está esperando a hora certa. Deus tem alguém com 5 pães e 2 peixes. Alguém que tem o coração sensível. Alguém que vai liberar esses 5 pães e Deus vai fazer a multiplicação. Isso chama-se profissão de fé. Nós precisamos agir mais pela fé. Lembra da história de Jó? Eu falei que era a última, mas essa é rapidinho. Jó estava lá, só o fubá, só o pó. E a mulher de Jó diz assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó responde, diz: você fala como uma louca. E mais de uns versos, Jó diz assim: mas eu sei que o meu Redentor vive. Vamos falar juntos? Mas eu sei que o meu Redentor vive. E ele completa e diz: e que em breve se levantará sobre a face da terra. Vamos ficar de pé, para mim não contar outra história para você. São histórias bíblicas, é claro. Não estou inventando nenhuma história. E esse Deus não é um Deus inventado. Esse é um Deus real. Esse é um Deus que faz. Esse é um Deus que cuida. Esse é um Deus que restaura. Talvez você se sinta tão indigno diante de Deus, mas eu não mereço, nenhum de nós, nenhum ser humano merece nada de Deus. Tudo é pela graça e misericórdia dEle. Você crê nisso? É tudo pela graça e misericórdia dEle. Deus não abençoa mais o pastor porque é pastor. Deus não abençoa mais o irmãozinho porque é o irmãozinho bonzinho. Não. Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o Deus que ouve o nosso clamor. Ele é o Deus que nos guia para lugares desertos, fora de hora. Mas é o mesmo Deus que multiplica o pão. E como eu pedi para vocês repetirem enquanto nós líamos, ele diz assim, o texto diz: todos comeram quanto quiseram. Eu sei que Deus tem para você muito mais do que o que você pede. Porque a Bíblia diz que as riquezas insondáveis, ou seja, aquilo que você com a sua mente não consegue imaginar, as riquezas insondáveis, as riquezas incomparáveis estão em quem, irmãos? Estão em Cristo Jesus. Vamos orar a esse Senhor. We're going to pray now. Pai Celestial, Lord Jesus, nós cremos em Ti, Senhor. we believe in you, Tu nunca se atrasa. and you never delay. Tu nunca nos desamparas, Senhor. You are always with us. Tu és um Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, You are an amazing God. que muitas vezes Tu nos leva para o deserto, And sometimes you take us to the desert para nos dar a experiência contigo, to give us an experience with para you, que nós possamos, ó Deus,
nunca mais esquecer de quem tu és. so that we never forget who you are. Para que a nossa fé seja aperfeiçoada. And that our faith may be made perfect. Para que, Senhor, nós possamos crescer na intimidade contigo. So we grow in intimacy with you, Father. Nos ajuda a valorizar essas experiências, Senhor. Help us to value these experiences. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a confiar Help us to trust na tua multiplicação, in the way that you multiply everything, na tua restauração, in the way that you restore na tua things, cura the way that you heal, e tudo que tu tens para nós. and everything that you have for us. Te peço nessa noite, Senhor, I ask you that tonight, Lord, ressuscita sonhos. you resurrect dreams. Ah, Deus, Oh, Lord, quantos sonhos estão enterrados no cemitério. so many dreams are buried already. Mas aqui temos pessoas But we have people que perderam os seus sonhos, that lost their dreams. que estão perdendo a sua fé, They're losing their faith. que muitas vezes estão passando pelos vales e pensando que tu os abandonastes. They're in the low and thinking that you abandoned them. E nós sabemos que não, Senhor. But we know it's not true. Ouve o nosso choro. So listen to our cries. Ouve Listen e veja. and see. A tua palavra declara que o Senhor conhece os corações. And your word says that you know our hearts Tu prova os and corações. you test us. E tu sabes que muitas vezes, Pai, em momentos de desespero, de tristeza, ó Deus, nós somos levados a perder a nossa confiança. And sometimes in the midst of sadness and distress, Senhor, we lose our faith in you, Father. Mas, Senhor, dá-nos a oportunidade de ver o milagre. But give us the opportunity to see the miracle E dá-nos a oportunidade de ser restaurados na fé e nos sonhos. and Pai. the opportunity to be restored in faith in our E dreams. faz mais uma vez And do it again. o que o Senhor já fez. What you have done before. Faz outra vez. Do it again, E Father. outra vez. And again. Se você crê, diga ao Senhor. And if you believe, say Diga, to the Senhor, Lord. faz outra vez. Say it, do it again. Se você está no vale da tua vida, fala com Deus, Deus me restaura. And if you are in the low of your life now, ask God to restore you. Peça a Deus para fazer a tua fé crescer. And ask Him to make your faith grow. Se você está triste, peça a Deus para renovar a tua alegria. And if you are sad, ask God to restore your joy. Ah, Deus, quando chamou Moisés, deu para ele uma missão que era impossível. And when God called Moses, He gave him an impossible mission. Mas Deus estava com ele. But God was with him. Deus operou milagres. And God made miracles. Do início até o fim. From the beginning to the end. Ele pode fazer na tua vida também. And in your life, He can do E the ele same. faz. And He does. Porque ele é o mesmo Deus. Because He's the same Ele é o God. Deus de Abraão, He's the God of de Abraham, Isaac, Isaac, o Deus de Jacó. the God of Ele é Jacob. o nosso Deus. He's our God. Ele é o teu Deus. He's your God. Fale com ele e diga: Deus, tu és o meu Deus. Talk to Him and say, You are my Tu és a God. minha rocha. You are my rock. Eu estou contigo e eu te louvo, eu te exalto. I'm with you and I exalt you. Tu és o meu You are Deus. my God. Deus, eu creio Oh God, I believe. que não há nada difícil para ti, Senhor. I believe that is nothing impossible to you. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Deixa Deus restaurar a tua alegria, a tua Let fé. God restore your joy and your faith. Amen. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, transforma minha vida, Senhor. Me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Glória a Deus, irmãos. Glory to God. Deu para matar a saudade e ficar com mais vontade de escutar a pregação do pastor Lamarques. Wasn't it good to listen to the preaching of Pastor Lamarcus? Bênção, verdade? Such a blessing. Deus é Deus que restaura sonhos, é Deus que restaura vidas. God is the God who restores dreams and who restores lives. Não esqueça, nós temos nosso jantar aqui embaixo. And don't Participe forget, conosco. come down for the dinner. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento que tivemos Lord, na tua in Jesus' presença. name,
We thank you for this moment that we had in your presence. Obrigado a Deus por cada um que fez possível nós estarmos aqui te adorando nessa noite. We thank you for everyone that made it possible for us to be here tonight. Obrigado a Deus pelos que estiveram louvando, ajudando na porta, na mídia, no som. Thank you for all the ones helping with the worship, at the door, and with the sound system. Obrigado a Deus por aqueles que estiveram cuidando das crianças também ali embaixo, Senhor. Thank you for the ones that were taking care of the kids. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar também a Ti, ó Deus, pela vida do Nicolas. And in Jesus' name, we also want to thank you, Lord, for Nick's life. Obrigado a Deus por ele estar aqui conosco e por o Senhor estar usando a vida dele juntamente Thank you conosco. because he is here with us and you are using his life here. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que a Tua glória continue vindo sobre a sua vida, And in Jesus' name, we ask you that your glory stays with him, prosperando o seu caminho, Senhor, prospering his ways, e fazendo dele, ó Pai, aquilo que o Senhor tem projetado para a sua vida. and helping him grow and do everything that you have for him. Que a Tua vontade, Senhor, prevaleça sobre a sua vida, And that Pai. your will, Father, is over his life. Agora nos dá, Senhor Deus, um momento de comunhão, And give us a moment of fellowship, que nós possamos estar ali embaixo, mesmo assim na Tua presença, that we may be dining together in your presence. porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que fizermos devemos fazer para a Tua glória. Because your word says that everything that we do should be for your glory. E fica conosco, Pai, durante essa semana. And stay with us this week. Usa as nossas vidas nas Tuas mãos, Use our lives in your hands para a glória do Teu nome. for the glory of your name. Que nessa semana você possa sentir o amor de Deus, That in this week you may feel the love of God caminhar na graça com Jesus and walk in the grace of Jesus e ser cheio do Espírito Santo. and be full with the Que Holy Deus te Spirit. abençoe em nome de Jesus. May God bless you in Jesus' name.